Olá, eu sou a Adriana Walter, estou aqui hoje com a Sônia Dutra, CEO da Amigo, e o Alisson Lima, CTO da Amigo, para a gente bater um papo bem leve, divertido sobre empreendimentos, sobre startups, tecnologia, universo em geral e aleatoriedades. Então fica com a gente que vai ser babado. Sônia, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estarem aqui hoje. Tudo bem, Alisson? Tudo. Como é que Prazer estar tá aqui com o vocês. frio de Curitiba? Bem diferente, né? O Do Alisson vem de Nordeste. Natal, gente, então experiência completa de Curitiba. Frio, calor, sol, tudo ao mesmo tempo agora. Sônia, muito obrigada por ter topado esse bate-papo aqui. Adorei também o convite para ser a host, né? Uhum. Fazer esse papel de mediação aqui. Sou muito fã da Amigo, você sabe disso, já usei, gostaria de usar de Eternum, mas ainda não sou perfil. Mas eu acho o máximo o que você desenvolveu aí na tua cabeça. Aham. Já te conheço há muitos anos, a gente só não Verdade. tinha se conectado antes, mas, por favor, apresenta aí um pouquinho sobre você agora. Boa. Eu que agradeço, né? É bom que a gente se autoconvida, a gente cria as nossas próprias oportunidades. É verdade. Mas, bom, eu sou a Sônia, sou a fundadora da Mingo, venho aí de 15 anos de marketing, já tive de vários lados da mesa, assim, tanto como cliente de agência, já fiz o lado de agências também, já tive outro negócio também de consultoria de serviço, então que é tipo economia mais tradicional, né? Até entrar nesse rolê de ter startup, e é um mundo totalmente novo, né? E é um mundo um tanto uma grande aventura sem o CTO do lado, que foi o nosso começo de jornada. A gente tentou diversas formas de ter alguém responsável por tecnologia, porque eu sou publicitária, e publicitário tem muitos talentos, mas desenvolver tecnologia não é um deles, a não ser que você seja um autodidata e vá lá e estude e faça acontecer. Então a gente tem uma jornada muito peculiar, de muita persistência e propósito, assim, e que está buscando transformar isso de forma mais prática e impacto mesmo, né? E a ponte entre a intenção e o fato tá muito no que também o Alisson trouxe para a mesa nesse último ano e vai trazer por muitos anos, que é de fato produtificar o que a gente tem como intenção, como solução e como remediação da dor que a gente identificou no mercado. Então, tô super animada para esse papo e te deixo aí à vontade de tocar como você faz com maestria aí no ecossistema. Ai, que legal, obrigada. E aí, Alisson? De Natal para Curitiba, para o mundo? Pois é, né? Eu entrei na Amigo no ano passado, né? Já vai fazer um ano, né? Que a gente tá junto nessa empreitada, né? Com um propósito, né? De tirar os pequenos negócios da invisibilidade. E assim, a minha relação com a publicidade também começou de muitos anos, né? E por isso que casou bastante também, né? Hoje eu vim da área voltei para a área da tecnologia, eu sou formado bacharel em TI, mas minha graduação se concluiu em 2017 e eu não segui carreira porque eu já estava ali na minha paixão, que era o audiovisual, né? Então segui muitos anos ali, passei 10 anos no audiovisual. Em 2023 eu voltei ali para a área da tecnologia, né? E aí durante esse período ali, eu acabei meio que trabalhando, meio que um misto, né? Fiquei nesse misto aí da publicidade e da tecnologia. E casou perfeitamente com a proposta da Amigo, né? E aí, por isso que deu muito certo essa parceria. Espero que vai dar certo também. Vai dar certo por muito tempo, né? Que legal. É, a, a parceria de vocês, ela se deu através de uma terceira pessoa, é isso? Uhum. Que está entre nós aqui agora, um das mãos. Está expondo no Web Summit Rio neste momento. Ele tá, Ele tá, Tá, tá com stand hoje. é o Morita, né? É. O Morita tá lá. Mas quem Na verdade, apresentou a gente foi o foi o Luiz, né? Luiz. Ai, foi o Foi o Luiz? Luiz. Aham. Você conhece, né, o Luiz? Conheço, claro. Então, então, Também startupeiro de guerra. exato, ele é da Sim. Evis, né? Que é a experiência virtual imersiva em saúde. É muito legal o produto dele. Muito massa. E o engraçado, a gente tava se contando as nossas versões desse acontecimento, né? Porque foi meio aleatório. Eu procurei tão intencionalmente o CTO que ele veio por acaso, assim, no fim das contas, sabe? E eu tava num mutirão de aconselhamento
Lembra desse mutirão de aconselhamento? Você não sabe essa história? Não. O GoNew fez um mutirão de aconselhamento, daí parte da aceleradora era essa agenda, e como era presencial em São Paulo, eu participei online, o Luiz, lá de Natal, participou online também, lembro assim como desse alguns evento. outros fundadores. E aí, o aconselhamento era tipo, esses são os seus problemas, e tinha um monte de conselheiro lá pra te dar pitaco, certo? E online a gente ficou num grupo de todo mundo que estava online, remotamente, com alguns conselheiros, e acabou que o tema daquele grupo virou sócio. Sobre, tinha uma fulana que tinha dificuldade de tirar o sócio, que não estava fazendo nada, outro que estava com outra dificuldade com sócio, e eu com a falta de sócio, no caso, que era essa busca por CTO. Falei que eu já tentei freela estrangeiro, da Índia, da Angola, já tentei com aluno, Droga, fazendo de acabou com a minha graça. teoria de que o que falta pra gente ter sucesso é um indiano. Imagina. Mas eu tentei de tudo. Aí eu contei, desabafei assim, gente, tá sendo um caos, é isso tudo que eu já tentei. E o Luiz tava nessa call, escutando assim, tipo, atentamente. Aí alguns dias depois ele falou, eu acho que eu tenho um CTO pra te indicar. E esse CTO era o Alisson. Então foi nesse por acaso, assim, que aconteceu esse match, Por sabe? acaso, mas nem tão por acaso, né? Os astros estavam alinhados, exato. É verdade. Os astros estavam alinhados. Que legal. Esse negócio de sócio é muito complexo, né? É um relacionamento difícil. Inclusive, eu sempre indico uma coisa que eu não tive quando eu tinha minha startup, que é o tal do acordo de sócios. Porque, gente, é que nem casal brigando por causa de como que vai criar o filho. É a mesma coisa. Eu até lembro de uma história muito engraçada quando eu fui tirar o visto para ir para os Estados Unidos, que eu fui convidada pela HubSpot para participar do inbound. E aí eu fui tirar o visto e a mulher ficava, tá, mas você não é casada com o teu sócio? Não. Mas você não é mesmo casada? Não, ele é casado com outra pessoa, eu sou casada com outra pessoa. Mas por que teu marido não é teu sócio? Sério que ela perguntou isso? Foi muito estranho. Mas foi engraçado, assim, é um caos que eu tenho pra Mas contar esse sobre negócio isso. de ser cônjuge ou ser familiar é sempre uma coisa que se deduz, né? Então, tipo, antes da gente ter a nossa parceria, eu sempre tive um sócio que é nosso advisor, o Galegali, e eles sempre perguntavam, olhavam pra foto ali da equipe e falavam, mas ele é o seu marido? Ele é o seu... Quem fundou a empresa foi você mesmo? Tipo assim, Eu sério acho que que foi é você? uma das Sempre questões de ser founder mulher. É. É essa questão que todo mundo acha que o outro sócio tem que ser o marido, que tem que ser a pessoa que teve a ideia, que tem que ser a pessoa que criou. Bizarro, né? É Porque, essa. na verdade, é a maioria, né, dos casos, mas não é porque é a maioria Estamos que tem lutando que ser contra a maioria dos casos. bizarro, né? É verdade. Que legal. Então me conta um pouquinho do que é amigo, o que amigo faz, qual que é o principal produto de vocês. Boa. Amigo, ela veio de uma percepção, assim, de que o pequeno empreendedor, né, um fato, na verdade, que o pequeno empreendedor ele sobrevive pouco no Brasil. Então, a gente tem uma estatística muito grande, assim, de 1/5 de pequenas empresas que estão abrindo hoje, daqui a 5 anos não vão existir mais. É um sonho perdido, é um tipo de renda que não se consolidou como para o sustento daquela família. E existem muitos motivos para isso. E um dos motivos é que eles não sabem se divulgar para atrair clientes. E esse é o motivo que eu mais trabalhei na minha vida, né? Porque sempre foi com marketing que eu trabalhei e muitas vezes a segunda metade da minha carreira inteira é focada em pequenos empreendedores. E aí, quando eu percebia o que travava eles, a gente achava inicialmente, eu tinha uma consultoria de planejamento, que é, falta de planejamento, falta de conhecimento, a gente traz isso para mesa, olha aqui um plano de expansão para o seu negócio. Eles achavam lindo, tinha reunião que eles choravam, nossa, eu nunca tinha visto a minha empresa dessa forma. E na hora de executar era um lixo, assim, não acontecia nada, Caos sabe? completo. Né, tipo, nada, era engavetado o plano muitas vezes, ou o cronograma que a gente traçava para o cliente, ele não implementava. E aí, por que ele não implementava? Por que existia esse gargalo? Daí a gente viu que o gargalo de execução de marketing é a pessoa não ter habilidade, não ter tempo, né? Tempo, que é o principal ativo, ou é não ter orçamento para terceirizar aquelas atividades, assim, tipo, Uhum. seja com uma agência, um freela, um profissional dedicado. Então, esse trio de problemas que impede um pequeno empreendedor de executar marketing é onde a gente busca atacar.
Então, foi construída uma startup que é pensada no pequeno empreendedor, que tem limite de tempo, tem limite de orçamento e também tem, assim, zero interesse, inclusive, de aumentar suas habilidades em produção de conteúdo, porque, pô, a última coisa que eu quero saber é de marketing, já tá ocupado com 1000 outras coisas, né? E a gente construiu na prática um SaaS que automatiza a decisão de marketing para o pequeno empreendedor, começando ali pela produção de conteúdo em redes sociais. Então, a gente tem planos de posts por assinatura para Instagram e para LinkedIn, o onboarding e toda a interface principal de recebimento e aprovação desses conteúdos é pelo WhatsApp, onde o empreendedor e todo brasileiro já está, né? Então, tem essa facilidade de baixa fricção, de você ter que interagir com ferramentas complexas. E literalmente uma vez por dia você aprova o conteúdo sugerido para você, vem a imagem, a legenda e um clique o conteúdo está no ar. Então você exige pouco do tempo, exige pouco orçamento, nossos planos são super acessíveis e a pessoa não precisa dominar produção de conteúdo, estratégia de marketing para poder divulgar o seu negócio. Ela pode continuar sendo uma ótima psicóloga, uma ótima produtora de artesanato, um ótimo profissional liberal e ter esse negócio sendo divulgado com profissionalismo, de uma forma acessível. Então, é muito essa nossa missão e dessa forma que a gente vem entregando hoje em dia. Eu vejo Melhorar, muito né? como um diferencial da Amigo aquele diagnóstico que você faz no início. Aham. Então fica muito alinhado com o perfil da empresa, com o propósito que a pessoa quer Uhum. passar nas redes sociais. Então ele se conecta de uma forma muito intrínseca ao planejamento estratégico da empresa, Uhum. que às vezes não existe, mas existe na Não cabeça da existe na pessoa, né? cabeça, exato. Tem que traduzir isso, né, nesse Tem. briefing inicial. Qual foi o maior desafio que você encontrou para se estabelecer como CTO na Amigo? Foi, de repente, o back-end que estava meio zoado, porque um monte de gente fez. Gente, eu já fui startupeira, eu sei bem como que é. Eu tive eu tive um dev que ele simplesmente olhou pra gente um dia e falou: estou com depressão, a partir de amanhã não venho mais. Eita. E a gente, tá bom, mas cadê as coisas? A gente não sabia onde as coisas estavam. E aí eu sei que é um caos essa transição de desenvolvedores, de front-end, back-end, etc. Então eu queria que você me contasse um pouquinho como que estava a casa da Sônia. Estava bem arrumada? Existia um MVP, né, construído em PHP, que foi o Guilherme que fez. Uhum. É, e aí, nesse MVP, cada desenvolvedor, né, ele se especializa em uma stack, em uma linguagem específica, né? Então, o maior desafio que eu tive foi conseguir, primeiro, aprender, né, ter a curva de aprendizado ali para poder aprender aquela stack, para manter o produto funcionando e conseguir cumprir ali com as metas estabelecidas ali para aquele que tinham sido estabelecidas para o trimestre. E em meio a isso eu consegui planejar a refatoração para que ficasse mais confortável o desenvolvimento do produto, né? Então o maior desafio foi conseguir manter uma estrutura que eu não tinha conhecimento da stack, né? Mas deu certo, né? A gente conseguiu manter ali. Em dezembro a gente fez o planejamento para conseguir no início do ano fazer a refatoração para a linguagem que está desenvolvida hoje, o sistema é em Python, né? Com os frameworks ali para acelerar o desenvolvimento, né? E hoje a gente já tem um produto é, mais fácil de manter, né? Com uma manutenção um pouco mais fácil e mais completo também, né? Já tiveram outras funcionalidades que a gente desenvolveu, além do que já tinha sido do que estava na execução anterior. Tá um Que legal. chuchuzinho, você tem que navegar Eu dentro do tenho que nosso sistema navegar, tô novo. nesse pensamento aqui. É. Cara, eu vou ter que planejar, negociar com a minha consultora financeira para conseguir colocar amigo no meio. Isso aí. Então tá. Bom, a gente brincou no começo que você tá tendo full experience Curitiba, chuva, sol, calor, frio, tudo ao mesmo tempo agora. Mas essa brincadeira é justamente porque é a primeira vez que você está em Curitiba, é isso? É a primeira vez. E é a primeira vez que vocês se encontram pessoalmente. Pessoalmente. Ele não é um bot, o Alisson não é um bot da Hoje em dia. Ai, A gente. minha Pessoal. startup era de inteligência artificial para vendas, né? A Uhum. gente não contem para ninguém, tá? Hum. Mas no começo era o Giovanni que era a IA. Porque Aham. era pré-chat GPT, então a IA era o Giovanni. Sim. A gente falava, não, porque o Jordan vai fazer isso na demonstração do produto. E a gente alinhado com o Giovanni, ó, você faz isso, isso e isso. Seja robótico. Seja robótico, Giovanni.
E como que você vê para a tua carreira, você estar aqui na Amigo hoje, você estar em Curitiba conhecendo a equipe, participando, ativamente da equipe, porque você estava lá, a equipe estava aqui, e aí tudo estava meio separado. Separado, mas ao mesmo tempo muito junto, né? Porque a gente tem um contato muito próximo, a gente sempre Sim, tá dialogando, estamos presentes mesmo distantes, Isso é né? legal. Então, a comunicação da gente sempre foi muito forte como equipe, né? Então, mais esse contato pessoal, mais presente, né? Para a gente poder se conhecer melhor também, porque de certa forma existe uma barreira que é a distância, Sim. né? Então, foi muito legal está sendo legal essa experiência, né? E conhecer a Sônia pessoalmente também. Espero também conhecer também o Galigari também pessoalmente, que em breve será possível. Sim. legal, você E é fica até isso. quando? Eu fico até sábado. Ah, não vai pegar o fim da chuva. Não. Tomara que o tempo mude, a gente nunca sabe o dia de amanhã nessa É cidade, verdade. né? O bom é que esse podcast fica temporal, porque qualquer momento isso pode estar acontecendo. Exato. Nada mais curitibano do que uma pessoa de manga longa e outra de camiseta. Gente, eu só tô de camiseta pra mostrar o logo da empresa, porque eu tô morrendo de frio. Ai, ai. Anotação: camisetas térmicas de manga longa com o logo. Exato. E para você, Sônia, como que tá sendo essa integração da equipe? Tá mexendo em alguma coisa na tua estratégia, no teu planejamento? Uhum. O Alisson não sabe, mas ele não tem passagem de volta, ele vai ficar por aqui. Mentira. É, mas Era um print, aquela passagem de volta era a um montagem, print. pedi pro GPT, ele criou um fake. Assim, a gente é uma equipe remota, né? E é isso que possibilitou o Amigo existir. Nós somos em 5 hoje e todo mundo é de um canto diferente, assim, sabe? Então, o Alisson tá em Natal, a Nath e o Galigali estão em São Paulo, mas nem se conhecem ainda, né? Não tiveram esse Normal para encontro. São Paulo. São de zonas diferentes. Também tem a Ju, que era de Belém, agora está em Brasília. Então, a gente tem essa flexibilidade geográfica e essa operação remota, que para early stage, né, uma startup early stage é o que viabiliza muitas vezes, porque a gente não tem os custos operacionais do presencial, mas também viabiliza a gente encontrar gente boa em qualquer canto, né? A gente tem que ser bem organizado para que as coisas fiquem registradas, porque muitas vezes não tem aquela conversa de corredor que uma instrução é passada, então é tudo online, tudo fica meio registrado. Mas claro que eu sinto falta de encontros presenciais, assim, sabe? Então a gente vai chegar no momento, vai ter o retreat ali, um momento em que a gente vai poder se encontrar, frequência a definir, Vamos fazer um Bingo mas Summit. vamos fazer, com certeza. Eu acho que tem que o que a gente economiza, né, na operação, em vale transporte, a gente um dia tem que investir nesses encontros que eu acho que ajudam nessa formação de laços, de cultura, né? Mas eu sinto que a gente tem uma cultura, mesmo que miniatura num mini ecossistema da Amigo, assim, a gente tem uma cultura alinhada, assim. Eu tô muito feliz com a nossa equipe, assim, sabe? Então, um alô aí pra Nath, pro Galegali e pra Ju também, que não estão aqui. Mas em breve a gente vai poder se encontrar, eu tenho certeza disso. A gente, empreendedor, tem que ser eterno otimista, senão a gente não faz o que a gente faz. É verdade. É verdade. E como que funciona essa divisão entre negócio Uhum. e tecnologia dentro do Amigo? Vai começar? Pode começar. Assim, a gente não tem desenhado especificamente, né? Tipo, ó, eu vou até aqui, você vai até ali, mas acaba que intuitivamente tá, na minha visão, tem algumas clarezas, né? É isso que a gente precisa resolver, essa funcionalidade. Isso que você falou de finge que ser uma IA, a gente ainda não superou essa fase, tá? A gente ainda tá fingindo um pouco ser IA. Mas a gente tem IA, mas não embarcado em todos os processos. Então, a gente tá fazendo em sprints, né? Assim, a automatização e a implementação de agentes para poder automatizar aquilo que já é um processo interno manual, né? Ou feito por uma equipe. Então, a Amigo, ela é uma empresa nativamente de IA, mas ao mesmo tempo a gente não tinha ainda recurso de equipe para desenvolver, sabe, todas as funcionalidades. Então,
isso tem a vantagem de a gente já ter muita clareza de o que a gente faz na mão, que precisa ser automatizado, e como é a expectativa da qualidade de resultado. Então, isso já vira uma meta para os desenvolvimentos que o Alisson traz de funcionalidades, de tipo, ó, esse nível tá no minimamente igual ao que você já desenvolve, e às vezes até melhor, né? A gente teve até algumas melhoras, assim. Então, eu sinto que a minha missão como negócio é trazer essa visão de produto da visão do usuário, do que o usuário espera, do que vai aliviar a nossa operação como equipe. E o Alisson traz as stacks, né, as tecnologias para viabilizar isso dentro do nosso cenário. Seria isso, Alisson? Com Me fala aí. certeza, eu acho que, assim, até a gente vinha conversando ontem também sobre o período, né, o tempo. Nós estamos hoje numa era que o pessoal está chamando de era da automação, né? Hoje tudo é para ser automatizado. E, de certa forma, a gente tem a sensação de que, o nosso produto hoje ainda não está 100% automatizado, será que a gente está atrasado, será que não está? Eu acho que não, não estamos atrasados, né? Eu acho que esse período que houve, né, já tem 3 anos de existência, né, Uhum. da Amigo, e esse período foi um grande validador, na verdade, né? E o que possibilita, na verdade, a gente ser assertivo na hora da gente construir a solução. Porque, na verdade, solução é a automação de um processo que já existe. Né? Se você não automatiza, se você cria uma tecnologia, por exemplo, mas ela não tem uma definição do que vai solucionar, ela não tem um problema específico, então não existe solução. Né? É uma ferramenta, Uhum. mas sem propósito. Né? E esse período, esse período que que amigo trabalhou de forma manual, foi justamente para validar esses processos para que a gente conseguisse de fato entregar o que os nossos clientes realmente precisam. Uhum. Eu amei isso que você falou, porque se você faz uma solução, né, chama de solução, mas você só tem uma ferramenta e sem propósito, a gente vê muito no mercado, né? Eu pensei isso. Principalmente, eu tava falando pra isso ontem pra ele, que principalmente Founders Tech, que tem facilidade de desenvolver produto com o pé nas costas, assim, desenvolve ferramentas que parecem muito lindas e encantadoras e no fim não tem nenhum cliente, não resolve nenhuma dor, só são bonitas, Não né? tem fit de mercado, Não tem né? fit com o mercado. E a gente fica com a situação exatamente contrária por muito tempo, de ter um propósito em ferramenta. E muita gente com ferramenta sem propósito. Então a gente está buscando fechar esse leque aí. E eu acredito que a gente está vivendo um momento também, me corrija se eu estiver errada, Alisson, onde a mudança tecnológica ela é por hora, ela não é nem Ela é diária. muito acelerada. Se você É não muita tem como coisa. acompanhar, não É tem. muita Até a gente que coisa era da área de mudando, né? tecnologia, Eu sempre, no começo, assim, eu ficava, você viu isso? Você viu isso? Lembra, Sônia? Eu te se mudava. você acompanhar, WhatsApp inventou isso, WhatsApp fez Quase aquilo. mutei o seu. Mentira. Eu Mas acho que ela mutou, é gente. insalubre a gente acompanhar. É Agora eu bizarro. entendo algumas mensagens que nunca foram respondidas. A cabeça dela virando a galáxia. Né? pois é, e muito clickbait também, publicização também dessa bolha, né, que é principalmente agora com a inteligência artificial. Claude Code agora morreu, agora o Gemini tá na frente, daqui a pouco aí o Gemini morreu, o Claude Code tá na frente. E assim vai, tipo, a gente sabe que para onde seguir, para qual rumo seguir. Né? Então é muito incerto isso, né? Sim. Nesse momento eu só não abro mão do Lovable e do Gama. O resto é resto. É resto. Até porque eu sou uma péssima designer, gente. Aliás, eu não posso nem dizer que eu sou designer, porque eu sou muito ruim. Tanto que amigo, ela entrou na minha vida para ajudar nisso. Porque eu sou do marketing, Uhum. só que eu sou do marketing mais estratégico. Estratégico. Essa é a inteligência de mercado, né? É Acho que inteligência de mercado, que é a minha experiência. Então é totalmente um outro lado do marketing. Daí eu falo, eu sou de marketing. Daí a pessoa fala, faz um post legal, pra faz mim. um post para mim. Posso te contratar para fazer post? Eu tenho uma amiga de uma amiga que me pediu para fazer um site para ela. Uhum, Eu falei, tá bom, eu faço no Lovable lá, não é uhum, nada muito complexo. Fazer no Lovable para ela. uhum. Daí ela, você faz rede social também? Eu falei, não, Pelo eu amor de Deus. odeio rede Indica social. amigo, vira nossa Ela não parceira. tem grana, não adianta. Poxa, nem deu certo. Eu posso contar porque ela não vai ver. Tá tudo certo. Enfim, Existe essa. Eu vejo assim que muitas pessoas confundem, né, o que é publicidade e o que é marketing. Né? Às vezes é acham que é a verdade. mesma coisa. Isso É é. Vamos verdade. até esclarecer esse ponto, né? Tipo, acaba que a gente usa marketing como nome porque às vezes as pessoas entendem mais quando você fala marketing do que quando você fala comunicação ou É, publicidade. Então, tipo, o marketing ele tem muito mais a ver com estratégia do negócio
de como que você vai pegar as necessidades e desejos do seu público-alvo e atender essas necessidades na frente de produto, na frente da sua embalagem, na frente de onde você vai distribuir isso, né? Por qual canal, com qual preço e com qual comunicação. Enquanto comunicação é só a forma como você divulga isso, a forma como você se relaciona com seu público-alvo. E assim, não adianta só se você se relacionar muito bem, se você tem um produto capenga, um preço errado, tá sendo distribuído no canal errado. Então, a gente, na verdade, que trabalha muito mais com comunicação e comunicação digital. E isso não corrige problemas de posicionamento de produtos, são várias outras camadas envolvidas, né? A publicidade é uma vertente de comunicação, Sim. inclusive, que é quando você paga para estar nos espaços, nos veículos e tal. Então, isso é um tipo de teoria que, assim, eu até às vezes desisto de explicar, porque no fim a pessoa, eu trabalho com marketing, a pessoa entende só quando você fala isso. E aí ela já deduz que é social media, que é a nossa área, então tá tudo certo. E é o meu Engraçado. caos, meu Deus do céu, como eu odeio quando me perguntam, você faz site? Nossa, mas você não tem muito post no Instagram, né? Eu adoro, um amigo meu é designer, o Zil, e ele fala, cara, você é muito ruim nisso, teus posts são muito feios. Eu falo, cara, mas eu fiz Ai, é ótima intimidade, lá né? no Canva, tá bonitinho. Não tá, não. Você devia usar o Canva só como o Canva é nesse caso, não enfiar coisas que não estavam previstos no Canva. Eu falo, poxa Cara, mas eu, vida. eu tenho, assim, um lado meio mãe, assim, tipo, eu vejo qualquer negócio pequenininho, essas lojinhas de rua. Pô, tem um lugar que vende espetinho muito massa ali perto de casa, sabe? Vende sorvete, espetinho. Tem uma questão, assim, de variedade de produto. Tem pizza, espetinho, sorvete, deve ter sushi também. Mas, assim, é tudo muito gostosinho que eles vendem ali, sabe? Um lugar honesto, os preços bons, não sei o quê, e o atendimento é bom. Mas assim, eles fazem uns banner na frente, sabe? Uma fachada. O Mas aí ó eu do vou te Borogodó dizer o que o Zil sempre me fala. é adequado pro público. Borracheiro tem que ter cartão de visita de borracheiro. Sim, eu sei. Mas eu acho que eles não estão fazendo um trabalho que Mas ajuda eles eles. podiam estar fazendo uma coisa mais bonita, né? Exato. Até porque. Porque que chame atenção pro gostoso que é. Porque parece uma E não pro banca. caótico que é. Aham. Porque é caótico, gente. Quando você vende Sim. tudo pra todo mundo, é caótico. E daí dá vontade de ir lá, não, tá aqui, deixa eu fazer a comunicação pra você, deixa eu arrumar. Você me Não tá dá, legal. me dá espetinho e tudo o resto. Assim, ó, eu venho aqui uma Me vez paguem por espetinho de semana. frango e pão de alho pra minha filha. Por Tá favor, certo. é isso. Você me paga assim. E capaz dele topar, hein? Só que acho que o modelo de negócio não é muito escalável, ficar indo de loja em loja, assim, ficar. Você acha que Não, dá mas é certo? só esse. É só pra você aliviar teu coração que tá te angustiando. Falando nisso, gente, qual que foi o perrengue mais esquisito que vocês já passaram? Esquisito, não um perrengue triste, não vamos pesar o clima. Um perrengue Começa você. esquisitão. Esquisito. Foi quando eu peguei e herdei, amigo. Não, eu acho que assim, esquisito eu Pode ainda ser não na cheguei a vida também, passar. não precisa ser só no amigo, tá? Ah, esquisito. Mas tem que ser de tecnologia. Aquela que vai definindo os limites. Boundaries, Não por adianta, favor. aquela vez que você quebrou o ombro, não pode, então dá. Ah, e aquilo ali é fora da tecnologia, Você né? quebrou Quebrou o o ombro. ombro. Eu Sim. quebrei o ombro. Eu quebrei o ombro codando vale. Elegível, não elegível. Eu codei por tantas horas seguidas que meu ombro caiu. Que horror, gente. Não, mas eu não vejo algum cenário esquisito, assim, né? Teve muitas dificuldades, Curiosidade, muitas assim. dificuldades. Acho que a maior curiosidade que tem é a versatilidade, né? Porque eu trabalho, além da Amigo, tem outros projetos que eu toco em paralelo que são completamente distintos. O pessoal fica olhando assim. Pô, eu trabalho, pronto, tem uma empresa para qual eu presto serviço que é um marketplace de passagens de embarcação. Ou seja, eu estou em Natal. Natal não tem barco. Onde é que vai ser? Tipo, então, ela funciona na região amazônica. Então, o foco do produto é lá. Me gusta. É pra kombu? É para toda a região amazônica, Manaus, É pra kombu? Adoro Não kombu. conheço. Não? Não. Você é de Belém, gata. Santarém, eu não conheço o Pará Santarém. inteiro também. É É. demais daí. Aí eu já tô quase lá. mas tem muitas regiões. Agora, eu acho que essa kombu eu ainda não tinha visto, Kumbu é não. uma ilha que antigamente era tipo bem pobre de Belém e agora eles estão desenvolvendo várias estratégias, startups estão criando produtos que têm um impacto em Kumbu.
Ai, gente, pesquisem, depois tem um hotel. Ai, eu vou ficar naquele hotel ainda na minha vida. Maravilhoso. E você? Eu lembrei de um caso de um cliente que a gente atendeu que Um cliente, Adriana? Não, brincadeira. não é o ramo, assim, a gente não tem, a gente fala agnóstico nesse meio, né? Mas a gente não filtra nenhum ramo de atividade, sabe? A gente só não atende, tipo, influencer digital, porque a gente não tem fit com página de influencer, né? Porque é muito proprietário o terreno do influencer. A gente acaba atendendo mais quem vende algum produto ou serviço tradicional, digamos assim. Uhum. E esse era um caso que não era muito tradicional o serviço que ele vendia, né? Eram massagens eróticas em homens. É um cara que fazia massagens eróticas em outros homens. Que não eram íntimas a esse ponto que você tá imaginando, mas eram eróticas, assim, tipo tântrica, eu acho que chama. E era um grande desafio fazer os conteúdos E eu sem achando que ferir. meu cliente de tarô era já exótico o suficiente. E era difícil não ferir as políticas, né, de boas práticas ali da rede social em si, encontrar banco de imagens e ele nos fornecer imagens que não ferissem, não tivessem nudez explícita e tal. Então a gente Todo ficava mundo assim, negou. toda vez, meu Deus, é o momento de validar o conteúdo do fulano. Todos ficam assim, tipo, fingindo normalidade com aquilo. E ele era. Acho que não sei se a gente já imagina que, poxa, o ramo de atividade classifica a pessoa, você já imagina uma persona por trás de uma. Era uma pessoa extremamente querida. No atendimento, ele era extremamente educado, assim, fofo até, sabe? Então, foi divertido atender, né? Ele não é nosso cliente hoje em dia, mas foi bem peculiar, assim, sabe? Foi um desenvolvimento de uma skill inédita ali que a gente desbloqueou. Foi divertido. É que a gente tem preconceitos, não adianta, né? O Aham. cliente vem, a gente já pensa, putz, como que eu vou tratar isso? Como que vai É, ser? teve que ter tato, assim, mas foi interessante. Mas agora eu lembrei, se falando disso aí, porque eu trabalho, já trabalhei, no caso, com o Luiz também na Eves, né? Uhum. Prestando alguns serviços para ele, e teve um caso semelhante, onde ele prestou, estávamos com um contrato ali com um estudante do curso de medicina que precisou fazer ali uma defesa de doutorado, e aí essa defesa de doutorado era sobre educação sexual para adolescentes. Né? Então, o desafio tecnológico, no caso, é você conseguir, que a gente utilizava muito recurso muito a inteligência Imagem, artificial, né? né, para poder ter recurso de imagem, e aí só que, por mais que você informasse que era um conteúdo educacional, que não tinha tanta Feria. explicidade assim, mas fere as políticas da ferramenta, né? Então, acabava se tornando muito difícil, né, fazer esse tipo de conteúdo. Então, Tem que ser muito criativo, né? tem que botar ali, tipo, meio que fazer um prompt injection ali para poder Tem que burlar, hackear o hackear o sistema. sistema para poder ter Se, alguma imagem válida. se por um lado a gente tem os perrengues e as dificuldades do dia a dia, qual que foi o feedback pós-entrada do Alisson que mais marcou vocês? Como assim? Feedback de Positivamente. cliente? Uhum. Eu acho que tá sendo, assim, uma injeção de endorfina os clientes usando a plataforma. Tá sendo muito lindo, assim, de ver, sabe? A gente tá com recursos novos, que as pessoas podem subir novas imagens pela própria plataforma, podem sugerir posts, solicitar posts mesmo, como se fosse uma encomenda de tema. Ó, eu escrevi uma matéria para tal jornal, quero fazer um post sobre isso. A Que outra legal. fulana, a gente vai expor em tal feira, quero falar sobre isso. Aí você pode anexar qual data, formato, anexar mídia, para poder solicitar. E a gente é notificado toda vez que algum usuário usa a plataforma. Então, é tipo assim, ai, tem gente usando. A gente fica tipo, Pois é, eu vibrando. fico notificando lá no grupo que eu vejo ali a notificação, né? Eu abro a ferramenta para poder ver, analisar, ver os problemas, e aí, quando eu abro a minha notificação e vejo que o pessoal está usando a ferramenta, porque hoje a gente acha que as pessoas não vão usar, né? Ninguém O mais usa WhatsApp é site, o conveniente, né? WhatsApp é mais conveniente. Mas não, tá, assim, tem uma frequência muito assídua do pessoal dos nossos clientes usando de fato a ferramenta, os recursos, a inserção de upload de imagens, sugestões de pauta, Uhum. aprovação de conteúdo e tudo dentro da ferramenta. Que Né? legal. E teve um caso eu achei muito curioso também, que a gente estava numa reunião de coleta de feedback com uma cliente, já está com a gente há um tempo,
E eu falei, deixa eu aproveitar já para fazer o seu onboarding na nova plataforma da Amigo. Porque a gente, além da interface do WhatsApp, agora também tem essa plataforma que a pessoa pode interagir. Antes ela só entrava para conectar o Sim. Instagram dela. Agora ela pode ter vários outros tipos de funcionalidade. Mostrei as funcionalidades para ela. Ela, nossa, muito bacana. Quanto é para ter isso daí? Eu falei, mas é seu direito, se você como cliente já tem acesso. Ela, nossa, que bacana. Então, o fato dela ter perguntado quanto é, mostra o quanto a gente tá conseguindo construir valor, assim, sabe? Sim, com Já fiquei certeza. pensando, eu vou cobrar, então já. Depende, quanto você quer Com pagar. plataforma, sem plataforma. Ai, ai. Que legal. Inclusive, eu quero elogiar o conteúdo que vocês têm feito para as redes sociais da Amigo. Tem sido muito legal acompanhar essas reuniões de feedback, ver o pessoal realmente muito animado com Sim. tudo que está fazendo. Eu acho que para a gente que está criando um produto, o mais importante é ver o negócio da pessoa crescendo, né? Com Com o certeza. uso dessa plataforma. É um sinal que o nosso trabalho está sendo bem Sim, feito, né? Que está cumprindo com o exatamente. propósito. Exatamente. E, Sônia, você tinha uma carreira antes de consultoria. Qual é a diferença de ser uma empreendedora e uma startupeira? É um tipo de empreender, né? Tipo, é um tipo de empreender diferente. Empreender em negócios tradicionais, em prestação de serviço especificamente, e empreender com startup. Assim como é diferente empreender com franquia, né? Todos têm suas diferenças de risco, de ambiente. A startup, assim, por definição, é um ambiente totalmente volátil e imprevisível. Então, aguenta coração. Eu acho que a ordem dos fatores não poderia ser outra, sabe? Tipo, acho que é melhor a gente também veio de empreender com serviço. É melhor você vir, se meio que se preparar na área de serviço e depois ir para startup. Eu acho que te calibra um pouco mais, para que existe sim uma imprevisibilidade, muitas vezes existe um risco inerente a empreender. Se você quer previsibilidade, segurança, retorno de investimentos, seja CLT e invista em ações, invista em tesouro direto, no É, que, mas assim, só retorno, né, sem risco, cara, praticamente não existe, né? Agora, acho que o maior risco é buscar um retorno empreendendo, né? Então, e o retorno, ele tem que vir de uma experiência de entender o que é retorno para você, né? De tipo, Sim. você tá disposto a sacrificar propósito, princípios, o que são seus princípios irrefutáveis, assim, que você jamais sacrificaria em prol desse trabalho. Então, eu acredito que as diferenças estão sendo de estar fora do meu ambiente de conforto, assim, de domínio principal, né? Como eu falei, sou de comunicação, de publicidade, de marketing, e eu fui empreender numa empresa de tecnologia. Antes, eu empreendia no ramo que eu domino, que era consultoria de marketing, planejamento estratégico na veia, que é a minha vida inteira fazendo isso. E enquanto que eu fui abrir uma empresa de tecnologia sem ter um dev. Então, foi tipo realmente sair da zona de conforto, aprender a fazer os negócios no code lá, antes de ter Lovable. contratar indiano. Então, contratar indiano. Menina, foi difícil. O negócio do indiano foi engraçado, porque a gente não Aí se é um entende. perrengue. Perrengue não falta, mas assim, ele tinha uma conexão péssima de internet, o inglês dele muito difícil de compreender. Esse indiano que fala inglês, que todo mundo entende, é difícil. Difícil, e aí pra gente conseguir se falar, pra tipo a voz do outro chegar e vir compreensível, porque sotaque e conexão eram dois fatores comprometidos. Cara, era tipo assim: "Oi, bom dia, tudo bem? Tudo, e você?". Era tipo, já tinha passado 10 minutos pra até chegar. Era uma zona. E aí tudo que ele fez não deu certo, as Nossa, automações lá. você pôs por terra a minha teoria. Assim, no meu caso, gente, pelo amor de Deus, existem indianos maravilhosos e com certeza extremamente competentes. Existe até uma questão de exportação de cérebros, né? Sim, De muita inteligência por lá. isso que eu Mas brinco que o meu orçamento não me permitiu um excelente. Então já teve tudo quanto é perrengue, assim, de tipo, criança tá no colo e ele fazendo reunião e aquele caos em volta, aquela gritaria, às vezes, Gente, vários causos, assim. Então, contratar freela estrangeiro não é fácil, não é simplesmente barato e consegue fazer coisas, tem várias pegadinhas, assim, no caminho. E eu Uhum. comecei a falar disso, nem era essa pergunta, né?
Não era, mas eu Não, mas não enfim, lembro isso. mais qual era a minha Ah, era negócio de startup, de consultoria para startup. Então, esse tipo de caos já aconteceu. Que bom que você lembrou, porque eu já não sabia mais, eu já Não mergulhei de cabeça na história do indiano. Pra mim, o tema do podcast era Índia e O o... podcast era sobre contrate um indiano. Não, brincadeira, não é não. Ai. Ai, ai. E muitas mulheres, eu sei que você é mãe, né? Você acabou de mencionar também do pão de alho, gravou? Agradar a mãe é através dos filhos, Ela vai... Conquiste a aluna com um pão de alho. né? Suficiente. E você acha que a maternidade te impulsionou de alguma forma? Mudou a forma como você empreende? Como que é esse processo para você? É, eu já tinha acabado de abrir minha primeira empresa antes de ter filho, assim, antes de engravidar. E com certeza me trouxe muitos benefícios o fato de eu estar empreendendo e não ser um trabalho CLT tradicional por conta da flexibilidade de horário, de poder ter uma maternidade bem participativa, assim, sabe? Então, eu tive essa sorte, sabe, de já tá trabalhando desde 2017 em home office, então eu conseguia flexibilizar meus horários, era muito mais dona da minha agenda, inclusive na frente que eu trabalhava na consultoria. E então isso com certeza mudou a forma como eu trabalho, não só empreendo. Me ajudou também a classificar o que é prioridade, assim, né? 1, 2 e 3, o que eu sacrificaria, o que me faria desmarcar um compromisso, o que não me faria desmarcar um compromisso. Acho que ter essa clareza de ranking de prioridades na vida, acho que a criança traz muita elucidação quando ela vem para sua vida, e também depende da forma como você quer ser pai e mãe, né? Depende da forma como você... Enfim, sua forma de viver e seus valores. Então, mudou totalmente, sim. Também acho que dá aquele gás de tipo, cara, eu não só tenho um filho, mas eu quero deixar um legado, um exemplo, assim. E trabalhar, pra mim, é uma coisa que eu amo fazer. Até eu chorei uma parte, não sei se você viu o filme Diabo Veste Prada 2, é um Eu filme não que vi não ainda. parece ter nada a ver com o assunto, mas tem um momento que ela fala no final do Alerta de filme. spoiler. Não, mas não, é um mini spoiler. Que ela fala assim, cara, pode escrever um livro sobre mim, né? Ela fala pra Anne Hathaway assim, não tem problema, já sei que você tá querendo escrever um livro sobre mim, pode contar todos os meus podres. Pode falar que eu sou difícil, eu sou grossa, que eu sou ausente, que os meus filhos são gêmeos, que ela tem. Pode falar todas as coisas que você me viu fazer de errado, porque as pessoas precisam saber que existe um preço. Existe um preço de se dedicar à carreira, mas ao mesmo tempo, eu amo meu trabalho. Eu amo tanto o meu trabalho. E ela fala, ela chora assim, eu falo, cara, eu amo muito o meu trabalho, sabe? Então, são questões de valores, assim. Eu não me vejo sendo uma mãe em tempo integral, dona de casa em tempo integral, e eu acho que tem muito valor esse tipo de escolha também. Mas é me conhecer, entender, cara, eu amo trabalhar e eu amo produzir e eu gosto de mostrar para a aluna que eu gosto de produzir e eu gosto da minha empresa e eu faço isso porque não é tudo por ela, né? Também é por questões e missões que a mãe dela já tem. Então, eu quero que ela seja uma pessoa também que ela busque encontrar coisas que preencham ela de propósito para além, né, das suas outras funções, se ela for mãe ou não, sabe? Então, com certeza, influencia muito como eu trabalho, como eu penso, como eu vejo a minha vida, assim, maternidade, é tudo de Que bom. legal. Eu fui começar a empreender depois que a minha filha já era praticamente adulta. Uhum, Então é uma relação totalmente diferente. Então eu tive todas as perdas. uhum, Tipo, eu participei de uma apresentação do Dia das Mães na vida inteira dela. Então tem todas as perdas ali e tal. Até me emocionei com essa fala. É, Mas eu entendo que a forma como você trabalha, como você cria as tuas coisas, como você constrói a tua vida e o teu legado, impacta diretamente. Hoje eu consigo ver muito claramente, quando uhum, ela tem 24 anos, ela já mora sozinha, já tem o trabalho dela, já tem a vida dela. Eu consigo ver diretamente o impacto de como eu era e como ela é. uhum, Então, ela é uma pessoa extremamente comprometida com os valores dela, com o trabalho. Então, assim, às vezes tem algum, como ela é CLT, às vezes tem ali algum perrengue, alguma coisa, ela chega para mim e fala: "Mãe, aconteceu tal coisa".
como que eu posso lidar com isso e etc. Então, assim, eh, eu acho que você está super certa de ver esses valores inegociáveis e Uhum, mostrar isso para a aluna, por exemplo. uhum, Que eu acho que a gente ensina muito mais, por exemplo, do que falando, né? sim, com certeza. Que legal. E eu queria saber também, vocês dois são diferentes, mas são parecidos em alguns hábitos. Tô errada? Eu acho que tá É, certo, a gente tem descoberto algumas coisas. Até ontem a gente falou algumas bastante sobre semelhanças, isso. né? Que legal. E o que que vocês admiram nesse momento mais um no outro? Eu falei muito agora. Sua vez. Eu acho que essa, mais do que a relação de um sócio, né, é uma relação de amizade mesmo, né, que a gente tem de sempre tentar compreender um outro. A gente também ali nas nossas conversas a gente encaixa algumas coisas também do pessoal também para a gente se conhecer, né, sempre. Então, essa relação, acho que mais do que a relação de sócio, nós somos amigos, Uhum. né? Então, isso para mim seria um valor inegociável, né, além da sociedade, né, nesse sentido. Acho que é mais isso mesmo. Que legal. É muito interessante, entender também como que a relação se dá, porque ela está totalmente ligada com a cultura da empresa, né? Uhum. E para você? Eh, quando, conheci o Alisson, eu já vinha de muitas tentativas, como eu comentei, de Sim, o buscar indiano, a gente alguém entendeu. de buscar alguém fixo, não só freelas, né, pessoas fixas, assim, full time, que se dedicassem a uma visão, né, a gente não tinha como contratar alguém no preço de mercado e tal. Então, encontrar comprometimento foi a coisa mais difícil de encontrar, sabe? E o Alisson, ele me surpreendeu, não só atendendo as expectativas, mas me surpreendeu e me surpreende até hoje, como extremamente comprometido, assim, engajado. Ele assumiu a empresa como um membro ativo mesmo. Eu posso sempre contar com ele. E eu acho que isso é o que eu mais admiro nele, assim, sabe? Eu acho que é um tipo de coisa que você não compra, né? Essa ética de trabalho, de comprometimento, de dedicação, de engajamento mesmo, de fazer acontecer. Então, é versátil, né? É comprometido e, e tá sempre a postos, assim, sabe? Então, eu sinto que isso já, como ele trouxe para amigo, como parte da cultura já. Então, eu sinto também que a gente compartilha, esses aspectos, e é uma coisa que eu admiro muito nele. E agora que ele veio presencialmente, né, a gente está um ano trabalhando todo dia junto, falando, não sei o quê, a gente está descobrindo muitas coisas um sobre o outro. Então, pô, eu descobri, por exemplo, que tem diversos talentos escondidos na cartola. Queremos saber Ele todos. vai contar para vocês. Mas eu achei muito legal, assim, toda uma história de vida de diversos talentos, assim, né, que Já passei ele por é várias áreas. multitalentoso, é muito legal. É Eu isso. iniciei minha carreira na música, né, muito cedo, com 12 anos de idade, né? E lá no interior do Rio Grande do Norte, eu não nasci em Natal, né? Assim, eu sou natural da Paraíba, né? Nasci em Picuí da Paraíba, só que só passei 6 anos lá e depois fui para uma cidade com 2.000 habitantes chamada Jaçanã. E aí nessa cidade existia um programa lá que era chamado PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que eu participava desse programa e lá tinha diversas oficinas de estudos, então eu passei por diversas áreas de pintura, já tinha falado para ela né, que eu Uhum, passei por pintura, artes marciais, e aí eu acabei ficando na música. Né? Eu passei, então dos meus 12 anos, por exemplo, comecei logo, cedo, eu acho que com 10 anos de idade, e a partir dos 12 anos eu comecei a tocar, mesmo na infância, profissionalmente, em bandas de forró, Você sabe que bandas era a de erradicação do trabalho infantil, né? eu A falei gente vai exatamente a chegar nisso. mesma coisa. Fomento, eles erraram. Fomento do Eu acho que era a profissionalização do trabalho infantil. Vai trabalhar, trabalhe com alguma coisa. É, o objetivo, o propósito não era para mandar para o mercado, né? Mas em sim para ter alguma atividade que nos tirasse da rua. Eles Só sabiam que que você estava subvertendo o sistema. eu acho que eles sabem, né? Mas enfim, aconteceu. E aí, quando a gente saía de lá dessa oficina, a gente recebia os instrumentos pela prefeitura para tocar na banda marcial da cidade. Então tinha Então a muitas culturas. prefeitura já estava subvertendo o sistema. É, Tá, continua.
E aí a gente usava o sistema contra o sistema, né? Que a gente tocava na prefeitura, né? Que estudava lá na região. E aí a gente usava para ir tocar em barzinho, em tocar, fazer show. É, meu instrumento era o saxofone, né? Era o instrumento que eu dominava mais. Mas depois eu fui instrutor de música, ainda também na adolescência. Então eu fiquei ali até os meus 16 anos, mais ou menos. Foi quando eu parei com a. Quando eu passei a parar de tocar profissionalmente, né? Que eu vim para Natal. E aí, por uma condição da minha mãe, que ela teve câncer de mama, e ela estava fazendo tratamento em Natal. E a locomoção ali era muito difícil, porque a gente não tinha veículo próprio, e ela precisava ir se deslocar, dependia de transporte mesmo da prefeitura para poder se deslocar até Natal e fazer o tratamento oncológico, né? E aí, meu pai achou por melhor a gente ir para a capital, ir para Natal. E lá eu perdi o contato com a música, porém eu ganhei o contato com a tecnologia. Perdeu o contato com o programa de erradicação ao trabalho que incentivava o trabalho e Exato. perdeu os instrumentos musicais. Que eram cedidos pela prefeitura, então eu tive que deixar tudo lá. É, e aí, quando eu cheguei em Natal, eu estava no terceiro ano do ensino médio, e tinha um professor meio doido lá, que eu me identifico com ele, que eu também faltam tem alguns parafusos a menos também. É, e aí ele tinha uma oficina, eram oferecidas oficinas extracurriculares, e dentro dessa oficina ele oferecia uma aula de modelagem 3D. Bem diferentão, né? Tipo, para Uhum, ensino médio. sim. É, e aí eu fiz as aulas e o pessoal, tipo assim, essa oficina era chamada Mais Educação, se não me engano, na época, e concedia 4 pontos na média no final Então todo mundo se estapeava para no final fazer do essa. bimestre. Então tava lá, o pessoal, tipo, modelagem 3D é o ato de você construir objetos tridimensionais, né, digitalmente. Então, o pessoal, tipo, tava lá fazendo. Na impressora? Não tinha impressora, era mais só na parte digital mesmo, só no computador. Tipo, imagem. Uhum. Tipo a imagem. Só que aí você conseguia, dentro de um ambiente virtual, visualizar o objeto em 3D, né? Manipular ali o espaço tridimensional Legal. para você poder fazer como se estivesse brincando com a massinha de modelar ali e fazer. E essa vertente, a modelagem em 3D, no caso, é o que possibilita hoje a gente ter animações, jogos digitais, Hum. tudo isso, esse é o processo inicial da construção gráfica, né, dos jogos e das animações em 3D. E dos efeitos também que a gente vê nos filmes hoje, Uhum. né? Então, só que muita gente só fazia pela nota, né? 4 pontos, eu vou aqui, sei lá, fazer um cubo, um quadrado e tá tudo certo. Tendo minha nota no final, ok. E eu me destaquei, porque eu gostava daquilo, eu sempre gostei de desenhar, né? Sempre tive esse lado. E aí eu me destaquei e a partir daquele momento eu comecei a trabalhar profissionalmente também com o meu professor. É a partir de um projeto a gente submeteu um projeto lá, no edital da prefeitura também, voltado para a cultura, e desenvolvemos um curta-metragem de animação com o nome Lugar de Lixo é no Lixo. Então a gente fez ali todo um trabalho de modelagem, fizemos ali, tivemos algumas fotos de Natal, então modelamos a cidade inteira ali, e fizemos a animação, e essa animação era distribuída nas escolas, né? Era feito tipo um cineminha e tal, e a gente ia lá, no caso, para divulgar os trabalhos, né? E a partir daí, foi com esse recurso, com isso, que eu coloquei no meu currículo, para poder. Essa pequena atividade me possibilitou entrar numa emissora afiliada à InterTV, mas não na área de modelagem 3D, na área de edição de vídeo. Uhum. Eh, e aí eu comecei a trabalhar na InterTV no ano de 2015, na InterTV não, na Rede TVRN, no ano de 2015, e passei um ano trabalhando na Rede TV. Depois trabalhei em algumas produtoras de vídeo da região, até chegar na InterTV, por onde eu passei até 5 anos. InterTV, no caso, é uma emissora afiliada à Rede Globo, né? Então, trabalhei lá como diretor de imagem e editor de imagem durante 5 anos. E aí foi o meu último contato com o audiovisual, desde fazia também lá dentro publicidade e também jornalismo, né? Trabalhava também editando matérias jornalísticas. E aí depois que eu saí da InterTV, aí eu fui para a área de tecnologia. Uhum. Uau. Voltou para a área de que ele se graduou. Exato. Aí tornou.
E veio logo Eu com o mundo de comecei. startup, gente. Ai, esse homem. Não tem Acho que não tem parafuso muito, mesmo, não né? Como tem. não ir para startup nesse mercado. Ah, tem a galera que vende serviço como freela no internacional, Ah, né? sim, Ou tem. vira software house. Você pode virar CLT dentro de Tem uma caminhos startup. menos doidinho, né? É, Ah, esse caminho de empreender. verdade. Tem Mas que ter uns enfim, eu parafusamentos. acho que tudo isso, toda essa minha carreira voltada para a área da publicidade, e até mesmo dos jogos também, porque eu já trabalhei, antes de entrar na graduação de tecnologia da informação, bacharelado em tecnologia da informação. Antes eu fiz um curso técnico de jogos digitais, porque eu estava trabalhando com 3G e eu queria saber como construir jogos. Uhum. Como fazer, era uma vertente que A eu queria maioria seguir. das pessoas que trabalham ou estudam essa área quer fazer isso. Sim, meu marido foi o mesmo caso. Ele queria estudar fazer jogos. Ele descobriu que é muito chato. Dá mais Uma coisa trabalho. mais chata ainda, eu acho. Ai, ai. Exato. E aí tinha um programa que, a partir das melhores notas da turma, você conseguiria a vaga, né, dentro do bacharelado sem precisar passar pelo Enem, que era o vestibular. Então, aí eu consegui a vaga e aí consegui passar para Que fazer o legal. bacharelado. Muito legal. E como que foi todo esse processo para chegar na IA? Tá, você veio todo esse roteiro da sua vida, né? É. E aí, como que foi? Porque a gente sabe que as faculdades, até pouco tempo atrás, não tinham ênfase nesse processo de IA e essas coisas. Eu lembro que quando o Giovanni veio para nossa startup, ele não sabia nada de IA, ele teve que aprender Uhum. fazendo. É bem startupeiro, né? Trocar o pneu com o carro voando, no caso. É. Isso ainda está bem novo, né? Existem poucas graduações, já existem algumas faculdades que estão disponibilizando graduações de IA, inclusive eu estou fazendo uma pela Uninasal, que é Tecnologia e Inteligência Artificial. Uhum. E só que, assim, os cursos voltados ainda para tecnologia já estão começando a implementar matérias, agora, recentemente. Agora sim, né? É isso. Não é que o curso em si seja voltado para inteligência artificial, mas já existem vertentes aí voltadas para machine learning, para natural language, né, que é linguagem natural do Uhum. processamento, e para inteligência artificial. Já está Hum. embutido nisso. Inclusive lá em Natal, no polo onde eu fico instalado, né, tem o IMD. Dentro do IMD tem o Metrópole Park, que é uma incubadora, Uhum. que é afiliada lá da universidade. E aí, nessa incubadora, ela fica dentro de um centro tecnológico mesmo e estão colocando um hub lá só especializado em inteligência artificial. Está em construção ainda, mas não está em andamento, né? Mas é algo muito novo. Então, os profissionais que estão vindo agora, que estão começando agora no mercado, estão começando a galgar por conta própria Uhum. os estudos pela inteligência artificial. Mas já tem um caminho, já se Para foi quem construído quiser alguma seguir coisa, né? nesse caminho, É, tá já, sendo aí, tem uma rota mais fácil agora. já tem, agora já tem uma rota mais fácil. Legal. E quando a gente criou Amigo, não tinha nem lançado o GPT ainda. Tipo, quando a Sim, ideia do é Amigo isso que eu ia te surgiu, perguntar. a gente ia criar um algoritmo de recomendações com base em treinamento, assim, sabe? De tipo, se responder isso, combinado a essa e essa resposta, tem que dar essa Ia resposta. ser uma automação Exato, ia simples. ser uma automação mais simples, assim, mas conforme a gente fosse criando uma biblioteca de possíveis respostas e combinações, Você ia criar ia, tua própria IA a gente ia meio que criar a própria IA, meio que um centro, né, de de machine respostas learning. possíveis com machine learning, era a ideia. A IA começou a ficar, tipo, obrigatoriamente dentro do DNA do Amigo, e agora a gente já virou uma empresa que a essência é produzir tudo com IA, é pensar desde a análise do cliente, né, análise de público-alvo, análise de editorial, análise de tendências de formato, análise de notícias regionais, tudo isso, todos os aspectos que uma grande agência que trabalha com planejamento editorial de comunicação para redes sociais ou para mídia digital leva em consideração, e às vezes tem uma pessoa especializada para cada coisa, cada etapa, a gente está construindo para que sejam multi-agentes, cada um com sua especialidade, tipo um time Que legal. de especialistas amigo, mas em prol do pequeno empreendedor. Não para ser um grande squad complexo de gerenciar. Tanto que o gerenciamento fica conosco, né? A gente deixa o máximo de simples, a simplicidade com o cliente. As pessoas não imaginam o quanto ser simples para o usuário é complexo para quem desenvolve, assim. Nossa, isso aí é Existe um uma processo grande lição. gigantesco por trás, né? Mas ser focado no cliente garante o sucesso do produto, né? Amém. É. E a
gente tá encaminhando pro final, super final. Passou Aonde rápido, que né? você vê amigo daqui 5 anos? Bombani, IPO, mentira. IPO. Não, IPO não é uma coisa que a gente vislumbra assim, mas eu vejo a gente impactando milhares de usuários, assim, sabe? E gerando impacto mensurável para milhares de pequenos empreendedores. E a gente muito além do social media, assim, sabe? Então, a gente vê o social media, que é conteúdo para as redes sociais, nesse caso, como um dos nossos braços, né? Mas a gente tem um compromisso com tirar o pequeno negócio da invisibilidade, tendo múltiplas soluções na nossa plataforma que ajudam de forma customizada, mas também escalável, o seu cenário a ficar mais visível, ter mais divulgação na internet da melhor forma para a sua marca individualmente. Então, usar realmente tecnologia como ponte para ajudar milhares de pequenos empreendedores a se divulgarem melhor, porque tem tanta gente com talento pelo Brasil que fica Verdade. invisível ali, que você nem imagina que tem uma pessoa que faz aquilo tão bem. Então, a gente quer poder dar mais luz e que essas pessoas possam fazer mais negócios. Então, sem falar um número específico, um grande marco, eu deixo assim essa missão aberta aí, milhares de pessoas. Pessoal, muito obrigada. A gente já teve aí um bate-papo bem amplo, falamos de tudo. Foi muito legal, foi muito bom te conhecer pessoalmente também, Prazer conhecer também né? pessoalmente. Muito Já legal. tinha visto assim de relance pela. Uma Do ruivinha nada, que está sempre nas coisas. Do nada faz uma pose que você vai tirar uma foto para mandar pra Adriana. Já teve até um caso, eu achei bem engraçado, que eu tava em reunião com a Sônia, tipo, o Morita tava do meu lado lá em Natal, e aí Você ele tava estava em em reunião reunião com com o você, Morita. e aí ele, ó, olha, a turma tá toda aqui, aí ele mostrou, pegou o notebook assim, daí tava a Adriana lá na chamada, e aí E você e o Alisson Eu do lembro lado. desse dia. foi. Que Tá massa, eu tudo não sabia. conectado. Que legal. Eu queria Gente, também te agradecer, né, por que a bom. gentileza de estar aqui com a gente e deixando o papo mais leve e nos receber, nos acolher assim, né? Então você tá fazendo parte da história da empresa, né? Isso aqui é um grande marco histórico, gente. Amigo, tentando esse encontro presencial e o Alisson tem um papel fundamental, né, na nossa construção, assim. Então, você tá aqui para selar cada vez mais esse nosso futuro em construção. Muito obrigada pelo convite, foi muito divertido, eu amei. Eu também, adorei. Muito Valeu. sucesso para vocês.